Estamos de volta aí com o segundo bloco e para você que chegou aí agora, estamos aqui com a doutora Fabielle Oliveira, que ela é ginecologista e obstetra, e hoje nós estamos tratando de um assunto super bacana, que é a importância da consulta ginecológica e a abordagem relacionada ao mioma uterino. Nós já fizemos aí alguns questionamentos a respeito desse tema e vamos continuar. Então, já gostaria de saber, doutora Fabielle, qual que é o perfil da mulher que é mais acometida pelo mioma? Mulheres negras, tá? Mulheres obesas e mulheres que nunca engravidaram. Acaba tendo um risco aumentado aí para miomatose. Em relação à obesidade, porque tem o quê? Né? Bastante tecido adiposo aí, colesterol aí, acaba tendo aí um nível de estrogênio mais aumentado e, com isso, vai acabar alimentando aí esses miomas, surgindo aí esses miomas. Tem alguns sinais que as mulheres elas podem perceber alguma mudança no seu fluxo menstrual ou dores? Tem alguns sintomas que chamem a atenção das mulheres para que elas desconfiem ou percebam ou possam buscar um diagnóstico de mioma? Sim. É o que você falou mesmo aí. O mioma, os sintomas dele são de acordo com a localização dele, né? Temos aqui até uma foto. Temos aqui o mioma subseroso. Então, como ele está na parte da serosa aí do útero, ele, com o tamanho dele, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma compressão. Então, ele pode fazer uma compressão intestinal, levando aí uma constipação. Ele pode fazer aí uma compressão na própria bexiga, fazendo um peso na bexiga. Com isso, as pacientes acabam aumentando, né, a frequência e tem aquela sensação que ela vai lá, faz, né, xixi, depois passa um tempo, bebe uma água, faz xixi de novo. Aí ela fala assim, doutora, é como se eu sentisse um peso na minha bexiga. Aí eu falei assim, é porque o útero ele fica atrás da bexiga, então, dependendo da localização aí do mioma, então, vai ficar fazendo essa pressão aí na sua bexiga, e por isso que aumenta a sua frequência urinária aí. Se for numa localização intramural, acaba levando ao quê? A dor e a sangramento. E como é que é o sangramento? É um sangramento anormal. Então, assim, uma paciente que me sangra 5 dias e passa a sangrar 7, e que antes tinha uma cólica tranquila, suportável, e a cólica exacerbou, aumentou, ela ficar de olho. Então, assim, o que eu sempre falo é comparar o anterior com o agora, né? Uma coisa que era antes e agora como está. Pode ficar também... Pode sangrar 5 dias? Pode. Mas a intensidade do fluxo, era aquele fluxo forte de 3 dias e 2 dias ficava aquela borrinha e parava. Não, ela pode ter, né, pelo menos uns 4, 5 dias com aquele fluxo aumentado, coisa que antes não tinha. Mas que ela sente uma diferença, porque ela fala assim, doutora, eu uso o absorvente noturno, e, às vezes, acaba vazando, sujando e tudo. Então, assim, elas mesmas elas começam a fazer a observação no consultório sobre que está diferente, que tem algo diferente. E já o mioma submucoso é aquele mioma que faz o contato diretamente com o endométrio, que é a camada que realmente, todo mês, acaba eliminando, que é realmente, de fato, aí a menstruação. Geralmente, o mioma submucoso acaba gerando o quê? Sangramento, né? Nem tanto a questão da dor em si, é mais a questão do sangramento, porque assim, a dor é gerada pelo quê? A dor é gerada pela contração do útero, que ele é um músculo e vai jogar aquele sangue fora. Então, assim, dependendo do teu fluxo, o útero ele vai estar contraindo para jogar aquele sangue. Mas, a nível do submucoso, acaba sendo o quê? Acaba sendo mais o sangramento. Mas, geralmente, é dor e sangramento que elas chegam comentando aí no consultório, que é o que acontece, o que incomoda.
Como que é realizado o diagnóstico do mioma? Existe algum exame específico? Como que é feito esse diagnóstico? Ou é só clínico? Como que é? É assim, é clínico, né? Ela vai justamente relatar antigamente como era o fluxo e como está sendo. E, assim, história clínica, exame físico e também aí uma ultrassom transvaginal aí. Quando se descobre, doutora, assim, quando já se dá o diagnóstico, tanto clínico quanto por meio de exame complementar, há uma rotina em geral desses tratamentos, é cirúrgico, o tratamento clínico também tem. Como é que assim, a paciente que tem esse diagnóstico, ela já deve esperar uma cirurgia ou não? Não, é assim, eu falo que miomatose a conduta é individualizada. Então, assim, consulta de rotina, ela fez uma ultrassom transvaginal, não tinha nem queixa de fluxo, nem de dor, nem nada. Ela vai, faz um ultrassom e vê lá um mioma pequeno e não tem queixa nenhuma. Ela vai operar? Não. É para ela se assustar? Não. O que eu falo para ela é: vamos acompanhar. Faz o acompanhamento na consulta de rotina, a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Né? Assim, não tem pressionar naquela questão de vamos fazer 6 meses, porque quero saber da questão do crescimento, não. Eu tento sempre tranquilizar a paciente em relação à questão do mioma, justamente se você não está tendo o sintoma, não tem por que ficar eufórica, preocupada. Vamos relaxar, vamos ficar com calma. Agora, sim, como eu disse, os sintomas, né, que é o que vai levar realmente, de fato, aí ao tratamento. Então, paciente que está na menopausa, né? Então, assim, a gente já sabe que ela vai entrar na menopausa, que não vai ter mais a produção dos hormônios, né? Não vai ter mais esses hormônios nutrindo aí esses miomas, que vai fazer esses miomas aumentarem ou surgirem outros. Tem indicação de cirurgia? Não, não tem indicação de cirurgia, tem indicação de controle. Quando doutora, que tem indicação? Simplesmente quando a paciente ela tem dores pélvicas, tem hemorragia, que chega a falar: doutora, eu estou há 15 dias, há 20 dias sangrando, eu estou usando anticoncepcional para tentar melhorar o sangramento, ou cheguei aí no hospital, me passaram um antihemorrágico e não melhora. O injetável deu uma segurada, fiquei boa 2 dias, mas voltou a sangrar de novo. Então, esse tipo de paciente que tem indicação. É paciente que nem com medicação melhora. Agora, paciente que está sintomático e paciente que está próximo à menopausa e está tranquilo, a questão de sangramento, dá para esperar chegar à menopausa para não precisar operar, então é isso que assim que a gente segue. Agora, pensando na capacidade de engravidar e o diagnóstico de mioma, assim, é comum as pacientes não terem uma gravidez, conseguir completar a gravidez, ter problema de aborto recorrente, alguma coisa nesse sentido, doutora? Quando descobre, quando está tratando de mioma? É porque é o seguinte, a questão da infertilidade com a miomatose, o que pode acontecer? Como eu falei que tem as localizações aí do mioma, então o que acontece? O que vai dificultar essa gravidez, gerar essa infertilidade, é quando esse mioma ele vai distorcer a parte interna, a cavidade interna uterina. Então, o que acontece? Vai ter aí o embrião, e onde esse embrião se implantar dentro do útero e tendo essa distorção da cavidade uterina, pode levar ao quê? Pode levar, sim, ao aborto. Então, assim, pacientes que têm mioma submucoso, que tenta engravidar, o correto seria o quê? Tentar tirar esse mioma, né? Fazer aí uma esteroscopia cirúrgica, que é um procedimento menos invasivo, e ela tenta engravidar.
porque tem grandes chances de, devido à miomatose, esse mioma submucoso aí, ela tem grandes chances de ter aborto, sim, por conta desse mioma. Tem aqui uma pergunta relacionada assim. Minha tia está chegando aos 50 anos de idade. Fluxo menstrual está irregular, mas há algum tempo ela possui o diagnóstico de mioma. Qual seria o tratamento mais indicado para ela? É um caso, né, que foi colocado aqui. Qual que seria? É aguardar, tentar controlar aí o máximo essa questão dos sintomas dela, do sangramento dela com medicações, se puder fazer, mas evitar, né, ela passar por uma cirurgia aí, sendo que a menopausa já está chegando aí e os hormônios dela já vai deixar de nutrir esse mioma aí, e ela vai parar com esse sangramento. Outra dúvida que pode surgir, doutora, assim, uma vez realizado o procedimento para a retirada do mioma, ou seja, ou até a retirada do útero, a preocupação dos pacientes é se volta a ter mioma com a esterectomia ou parcial, ou até só a retirada do próprio mioma. Existe possibilidade desse mioma retornar de alguma forma? Pacientes que têm propensão a ter miomas, vão surgir outros miomas. Necessariamente não vai, ela tem um mioma intramural, vai ser intramural. Não, pode ser qualquer mioma, pode ser intramural, pode ser submucoso, pode ser subseroso, mas paciente que tem propensão a ter miomas, vai aparecer outros miomas, surgir outros miomas, sim. Tem uma dúvida também que sempre é recorrente, se a pessoa tiver mioma, se a mulher tiver mioma, se ela pode colocar o DIU. Existe alguma relação nisso? Pode, não pode? É mito ou verdade, né? Vamos lá. Em relação ao DIU, o que eu oriento? Se a cavidade uterina dela estiver tranquila, ela não tem nenhum mioma submucoso, ela pode sim colocar o DIU, né? Não é contraindicado, não. Aí ela vai ter que fazer uma ultrassom transvaginal, né? Atualizar aí os exames dela, para a gente ver como é que está a cavidade uterina dela, se não está distorcida nem nada. E aí ela coloca o DIU, sim. Se não tiver mioma atingindo o endométrio dela, ela tem perfil, sim, para colocar o DIU. Então, nesse caso, vai depender da localização do mioma, para que ela possa utilizar desse mecanismo do DIU. É isso? Sim. E o próprio DIU, né, de preferência, no caso, o DIU à base de progesterona, que, de fato, é uma medicação, né, uma opção boa de tratamento, porque a finalidade seria o quê? Mioma, como eu falei, é sangramento. Então, ela usando um DIU com progesterona, vai suspender o ciclo dela. Com isso, ela não vai menstruar. A intenção é essa, de não menstruar. Ela não vai ter cólica e ela vai ter uma melhor qualidade de vida aí. Gente, está vendo como passa rápido? A gente começa a discutir, a falar aqui, doutora, aí vai passando, viu? Está passando e a gente ainda tem um monte de pergunta ali para fazer para ela. Então, por isso, não saia daí. Fique ligadinho no programa Missão Saúde na TV. Já, já a gente volta.